Pessoal, tudo bem? Eu sou Fábio Fayad, presidente nacional do Sinal. Estamos hoje gravando o primeiro programa Sinal Entrevista. O tema de hoje será a participação feminina no mundo sindical. E para falar sobre isso, eu tenho duas ótimas convidadas hoje conosco, Helenira Vilela e Elizabeth Hernandes. A Helenira é do Sinasef. A Beth, vou chamar de Beth, não vou fazer Elizabeth, tá? A Beth é da Anesp. Meninas, muito obrigado por vocês terem vindo, prazer estar aqui com vocês. Eu quero começar com Beth. Fala um pouquinho de você, um pouquinho sobre a sua história, especialmente a sua história no mundo sindical. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, espero colaborar. Minha história no mundo sindical, ela tem duas fases, porque eu comecei a trabalhar muito nova no Banco do Brasil. Então, eu faço parte daquele pessoal que na década de 90 fazia greves e etc e tal. E era um sindicalismo bem diferente desse que a gente vivencia no Serviço Público Federal. Depois eu vim para Brasília e aí entrei na carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. E num primeiro momento eu não me interessei pelos assuntos corporativos ou pelos assuntos sindicais, porque eu pensava assim, esses meus colegas são muito bem preparados, eles se viram sozinhos, eu tinha criança e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, a gestão sindical da carreira foi ganhando um contorno que a mim não agradava. E aí eu acho que quando a gente não está gostando de uma determinada situação, a gente precisa tomar uma atitude. E aí eu me juntei a outros colegas e me tornei oposição àquele grupo que dirigia a Anesp na época. E agora, esse grupo que se tornou essa oposição, que muitas vezes era chapa única, a gente está indo para a nossa terceira eleição. Que legal. Quero lembrar vocês que, além da Anesp, a Beth é vice-presidente do Fonacat, uma das 4 vice-presidentes. Então, ela tem um papel de destaque, não só no sindicato dela, mas também no nosso fórum. Nossa outra convidada, Helenira, obrigado por você estar aqui. Por favor, conta também um pouquinho da tua história sindical. Bom, eu agradeço muito o convite do Sinal, agradeço a parceria aqui da Beth. Então, eu sou professora e eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu comecei a trabalhar com 19 anos e eu sempre tive atuação sindical, porque eu sou uma pessoa que, na verdade, sempre tive militância. Eu era do movimento estudantil antes, então eu entrei para começar a trabalhar como professora e já comecei a participar de congressos, assembleias, reuniões. E aí, nas carreiras municipal e estadual, eu fui militante, mas mais de base. Quando eu entrei no Sinasef, eu acabei me aproximando mais da direção estadual e da direção nacional, até que agora eu sou uma das coordenadoras gerais nacionais do sindicato, mas eu também sou da direção nacional da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, que é a única central sindical da história do Brasil que tem o seu principal cargo uma mulher, a Nilza Pereira, que é uma sindicalista dos químicos de Osasco, uma operária. Que legal isso. E também tive esse processo, né, de ver o sindicato e de ir me aproximando primeiro na elaboração sobre discussões de carreira, até chegar nas questões mais gerais, de debater, enfim, reformas e chegar na direção nacional. É um processo bem longo de militância, mas no Sinasef foi engraçado, porque eu entrei na carreira dia 8 de setembro de 2010 e em janeiro de 2011 eu já era da direção do sindicato. E a Helenira também é do Fonasef, ela participa. Como vocês sabem, o Sinal participa dos 2 fóruns, Fonacat, Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado, e o Fonasef, que é o Fórum Nacional de Servidores Federais. Então nós temos hoje uma representante também do Fonasef e uma do Fonacat, né? Mostrando que nos 2 fóruns temos participação feminina. Mas vamos bater um papo mais profundo sobre isso, porque apesar dos esforços feitos nos últimos anos pela diversidade, e aí em organizações, empresas do mundo inteiro e no Brasil também, a gente acha que ainda hoje há predomínio de homens, dos homens nessas funções. Nas organizações sindicais, vocês acham que isso também acontece ainda? Acontece bastante. No Sinasef, a gente só foi ter paridade na direção nacional quando a gente aprovou no estatuto que é obrigatório ter paridade. Não teve outra forma. Claro que aconteceu esporadicamente em algumas sessões,
do sindicato ou eventualmente em alguma direção nacional de ter um número grande de mulheres, mas maioria a gente só foi ter mesmo depois de escrever. É obrigatório ter maioria. E na Anesp? Então, na Anesp, nosso mandato, nossa oposição, né, como eu falei que a gente está indo para a terceira eleição, é que começou esse movimento de trazer mais mulheres. Antes a gente não percebia essa preocupação. Agora a gente tem essa preocupação de ser uma chapa paritária. Acho que a nossa próxima eleição está bem meio a meio. Mas eu penso assim que, de modo geral, nos sindicatos, eles acabam espelhando o mundo do trabalho, né? As mulheres têm dificuldade de ter acesso a cargos de direção no mundo do trabalho, e isso se espelha no mundo sindical. Mas a Anesp hoje, ela busca ser paritária, sim, embora não esteja no estatuto. E você tocou no... Por favor. Eu queria complementar que você falou do FONASEF, e, na verdade, uma das coisas que aproximou a gente foi uma discussão dentro do FONASEF de garantir representatividade das mulheres. Porque, frequentemente, o FONASEF, que é um fórum de servidores federais, é bom lembrar que dos servidores civis, a maioria dos servidores são mulheres, a gente frequentemente era representado só por homens. Chegou a acontecer uma reunião em que o governo olhou e falou, poxa, vocês vieram aqui, porque a ministra da gestão é uma mulher, olhou e falou, pô, vocês vieram aqui só com homens representando a categoria. Então, para a gente ver como isso é um processo e que a gente puxou essa discussão várias vezes dentro do fórum. Não, mas vamos ver, quem que pode? Até alguém dizer, não, tem que respeitar a autonomia da entidade. A gente dizer, então tá, a gente respeita, mas a gente vai dar prioridade para a entidade que indicar uma mulher. E aí, assim, a gente foi cavando ali alguns espaços, mas ainda acontece de ter reunião que o FONASEF vai representado só por homem. Vocês viram, colegas, que a gente escolheu com muito cuidado, com muita atenção as nossas entrevistadas. Elas têm um potencial muito grande nesse tema. Você puxou um assunto, Beth, que era uma das perguntas que eu ia fazer. As principais dificuldades que as mulheres enfrentam, tanto para alcançar a posição, para chegar lá, como para conseguir se manter e desenvolver o papel na luta sindical. Quais você acha que são as principais dificuldades? Eu continuo nessa linha de que tem a ver com o mundo do trabalho, né? A gente vive num país machista, numa sociedade patriarcal. Então, de modo geral, nos espaços de poder, as mulheres ainda têm dificuldade. E às vezes até, eu estava comentando com a Helenira mesmo antes da entrevista, que eu, particularmente, preferia nem falar, nem me expor muito, mas a gente percebe que as mulheres têm que falar. Eu aprendi com uma outra mulher que, se te derem um microfone, você tem que falar por todas as mulheres. Então, a gente enfrenta a dificuldade no mundo do trabalho porque tem dupla jornada de trabalho, porque a sociedade tem a tendência de atribuir o papel de cuidadora do mundo inteiro às mulheres. Aí isso deixa a nossa agenda muito restrita. Então, além da dupla jornada de trabalho, ainda tem, aí você vai encarar a militância. Então, precisa de coragem? Precisa. E precisa lutar por esse espaço até para que as que vierem depois de nós tenham mais facilidades, eu não diria, mais acesso, que elas tenham acesso a um mundo mais justo e mais paritário. Legal. É por aí, Helenira? É por aí. Eu estava me lembrando de uma cena que é bastante frequente, que quando a gente vai fazer inscrição lá no Sinasef, frequentemente a gente faz inscrição separada. E bota um homem e uma mulher, e um monte de vezes fala o dobro de homens do que de mulheres. E as mulheres, quando vão falar, muitas vezes pegam o microfone ou vão para frente e pedem desculpa. Por que a gente pede desculpa? Porque a sociedade introjeta na gente, desde que a gente é bebezinho, que aquele lugar não é para você. Então, você tem que romper um processo em que foram dizendo para você, olha, não, tudo bem, mas você ajuda. Ah, você vai para a direção da reunião, você vai para a direção, mas secretaria reunião, não é você que vai apresentar. Não, você não tem experiência. Aí eu sempre falo, mas como que vai ter experiência se nunca vai ter oportunidade? Claro. A gente tem que garantir que tenha experiência. Ah, não. Bom, muitas vezes, lamento, os homens falam um monte de bobagem e eles não param de falar por causa disso. Por quê? Porque na cultura da gente, quando a gente fala aqui misoginia,
patriarcado, machismo, são questões estruturais na nossa sociedade, a gente está falando disso. Na cultura, cada dia, na propaganda, no jeito como senta, na expectativa das pessoas, alguém diz para você, não é o seu lugar. Ou o seu lugar é ajudar a organizar o lanche, é fazer a secretaria da reunião. Mas, por exemplo, isso que ela falou, você tem que viajar. Se você tem filho, todo mundo olhava para mim e perguntava, o que você fez com seus filhos? Com quem você deixou? Como é que você faz para viajar? Alguém pergunta para os homens? Alguém pergunta? Não. Alguém te perguntou o que você fez com seus filhos para estar aqui? Não, porque a sociedade pressupõe que tem uma mulher cuidando do filho. Né? E quando a mulher não está, por algum motivo, a sociedade cobra dela, mas você tem filhos, eu tenho 2 filhos. Então, é um processo em que você tem que se impor. E aí eu disse para essas mulheres, digo todas as vezes, que a mulher chega lá e fala, ai, eu não sei bem falar, mas eu achei melhor. Eu falo, não pede desculpa. Fala o que você pensa. Ah, pode ser bobagem? Pode. Mas os homens falam bobagem e não pedem desculpa. Então, por que a gente tem que pedir desculpa, né? Então, ocupa o espaço. E aí a gente tem que lembrar que isso é um reflexo. Pensa, não sei se todo mundo sabe disso, mas o Brasil tem menos mulheres no parlamento do que o Afeganistão. É mesmo? A nossa representação feminina no Parlamento Nacional é de 17% hoje, porque aumentou, porque no mandato passado era 12%. E aí você olha e fala, se eu não me vejo, porque eu não vejo quase nenhuma mulher, se eu não, por que eu vou achar que aquele espaço é meu? Né? Então, para eu achar, eu preciso construir, e aí é isso que ela falou, diminui as dificuldades quando você começa a estar lá e faz. E aí tem o complemento que você tinha me contado lá e não falou aqui, que a sua amiga disse, quando te derem o microfone, você tem a obrigação de falar, e quando não te derem, você tem a obrigação de tomar e falar mesmo assim. Ah, foi isso então, Beth? Conta isso aí. A gente estava comentando, antes da entrevista, eu falando para ela que eu, embora eu me sentisse meio intimidada com câmeras, mas que eu me sentia na obrigação de falar, porque a maioria das mulheres não tem voz. Então, se a gente tem a oportunidade de ter voz, tem que vir aqui e falar por elas. E aí eu lembrei de um evento em que eu cheguei e deram o microfone para a moça e na hora eu me identifiquei com ela. Eu pensei, essa daí é aquela que trabalhou pra caramba para que o evento ocorresse e ela não quer falar. E era verdade. E aí uma outra mulher falou assim, nós mulheres temos obrigação de fazer ouvir a nossa voz. Então, quando te der um microfone, você fala. E se não te der, você toma e fala. Sensacional, gente. Sensacional. Vocês viram que sinal também é cultura. Essa do Afeganistão, nem eu sabia. Estamos ganhando mais um presente aí da dona Lenira. Né? Falar sobre discurso e prática. Vou começar com você. E depois, se quiser, pode complementar à vontade. Tá? Aliás, se quiserem depois dar mais um palpite sobre a questão da outra, ou trazer algum assunto novo, algum complemento, fiquem à vontade. O discurso dos homens e discurso no sindicato sobre a participação feminina é muito igual ou muito diferente em relação a que é feito na prática? O que você acha? Fábio. Companheiro Fábio. Infelizmente... O Fábio sou eu, tá, gente? Fala, Beth. Infelizmente é bem diferente na prática. A gente vê discursos muito bonitos falando sobre a paridade, mas nós mulheres, às vezes a gente chega num evento e tem a sensação de que só querem que a gente apareça na foto porque o nosso vestido colorido vai contrastar com o fundo preto dos ternos, né? Eu acho que a gente precisa avançar muito e acho normal, no sentido de curva normal, que os homens não estão acostumados a dividir o poder, mas é melhor vocês se acostumarem, porque a gente não é mais bela, recatada e do lar. A gente chegou aqui para ficar. Os homens não representam as nossas pautas, as mulheres têm suas pautas e elas que têm que falar. E sim, eu acho positivo que o discurso esteja começando a mudar, mas é muito importante que a prática... Eu uma vez estava olhando artigos sobre a participação, agora essa semana, sobre a participação das mulheres no movimento sindical, e tinha um que falava assim, elas estão invisíveis ou elas não vieram? Então, assim, às vezes a gente vai, mas é invisibilizada. Já ocorreu
em 2 ocasiões diferentes, meus companheiros sindicalistas me convidaram para uma fala, uma vez um evento no Palácio do Planalto, e chegando lá, não, eu não falei, simplesmente ninguém me deu a menor explicação. E a única mulher que foi para a mesa também não falou. E aí houve um segundo momento, dessa vez no parlamento. Aí quando você é convidada, você prepara a sua fala, você se preocupa com aquilo. Chegando lá, também eu não falei. Aí quando você vai perguntar o que aconteceu? Ah, foi o cerimonial. Só que os homens e os homens brancos todos falaram. Você não. O cerimonial só deu problema para você. E aí aquilo que eu falei assim, nem é a minha atividade preferida falar. Mas desde o momento em que eu me imbuí dessa missão, então eu me preparei. Não adianta o companheiro sindicalista falar para mim que a culpa é do cerimonial. Não, se deram 2 minutos para ele, ele vai lá e fala, eu vou falar 1 minuto e vou chamar minha companheira que eu convidei há 1 semana atrás e tenho que dizer para vocês. Então, infelizmente, o discurso é bonito, mas a prática ainda não condiz. Mas no que depender de mim e da Helenira, esse discurso vai virar prática, né? Porque a gente só consegue mudar de verdade quando a gente impõe a mudança. Infelizmente, assim, seria muito bom que a simples consciência do fato fizesse, realmente. Só que na prática, o que acontece? Esse é um clássico, me aconteceu também no Palácio do Planalto, fui lá para frente e tal, e 2 homens falaram pelos trabalhadores. E nenhum deles achou por bem dizer assim, não, mas espera aí, se ela está aqui, então tem que falar também. Ué, eles podiam falar com o cerimonial. Ninguém faz isso. Depois tem uma coisa que é super recorrente, muito, muito, muito recorrente, que é ser interrompida. Você está explicando uma ideia e a pessoa atravessa e fala, interrompe, não deixa você terminar a sua fala. Outra clássica é explicar o que você acabou de explicar. Essas coisas estão ganhando, elas têm nome. E elas têm nome porque elas são tão frequentes que a gente precisa nomear. O negócio, tal do negócio chama mansplaining, né? Você vai lá, dá uma... Você podia repetir? É mansplaining, que é exatamente homem explicando. É uma junção da palavra man, de homem, com explaining, de explicando. Okay. Então você vai lá e fala, não... Vocês que senão é cultura, já é a segunda. Tá vendo? A gente daqui até o final ainda vai ter mais. Tem uma outra, que é bropriating também. Essas duas... Bropriating. Bropriating é de brother appropriating, ou seja, de um homem que do amigão que se apropria. Essas duas coisas, elas acontecem muito. Que é, você vai lá e fala assim, não, a gente pensa que a posição do sindicato é tal, assim, assim. Aí o homem olha e fala, o que ela estava querendo dizer era nananana, como se a gente não se fizesse explicar. O bropriating é um pouquinho diferente, que é, você tem uma ideia. Aí você conta a ideia pro cara. Outro dia aconteceu numa reunião do Fonasef, não vou nem... Aí você abria a reunião, sobre tal... Não foi, nesse caso não foi. Mas um dia, aí você fala assim, não, o jeito de resolver isso é assim, 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 porque aí a gente faz isso, faz aquilo. Aí passa a reunião, um monte de gente fala, chega lá numa hora, um cara vai lá e fala exatamente a mesma coisa que eu tinha dito. Como se fosse a ideia dele, e aí os homens concordam com ele. Era a mesma ideia. A mesma coisa. Mas aí, o bropriating é se apropriar do trabalho. Isso acontece no mundo do trabalho, bastante. Mas acontece no sindicalismo, nos partidos de esquerda, de direita, mais ainda, claro. Mas esse processo, ele é sério. Por quê? Porque, frequentemente, o que acontece? Uma mulher que já teve uma confusão para sair de casa, porque ela teve que organizar uma rede para ficar com o filho, para cuidar da avó doente, para cuidar do não sei o quê, para resolver. No dia que eu não votar, tem que levar a fantasia do Halloween, o lanche do não sei o quê, o cabelo maluco. Resolveu tudo, conseguiu sair de lá, foi para a reunião. Chega na reunião, aí vaso de flor. Vaso de flor. Ai, meu Deus, quando a gente é convidada para a reunião para ficar de vaso de flor. Não, vamos garantir a representatividade das mulheres, bota uma mulher sentada. Ainda, frequentemente, os caras dizem com todas as letras, não, agora a reunião ficou muito mais bonita, a mesa ficou mais bonita, porque agora tem a fulana. Aí você fala, mas eu não sou vaso de flor, eu não vim aqui para enfeitar. Eu sou bonita ou não sou bonita, se for mulher bonita ou feia, não importa, a gente não está ali para enfeitar. Já me aconteceu.
porque eu sou um pouco ácida, às vezes, de olhar para o cara e falar assim, então, né, ainda bem, porque você é tão feio, né? Porque a gente precisa expor o quanto aquilo é inadequado. Não faça comentários. Dica, gente, não faça comentários sobre a roupa, sobre se ela é bonita ou feia. Se ela está ali representando o sindicato, ela está ali para falar para uma categoria. Não importa se ela é bonita ou feia, se ela está bem vestida ou não, se ela é gorda ou magra, se ela tem um cabelo branco. Voltei da pandemia, primeira reunião sindical, atividade, não era nem reunião, anexo 2 da Câmara, vamos fazer, acho que era negócio da reforma administrativa. Um dirigente do meu sindicato, que não me via há 2 anos, com quem eu não tenho a menor proximidade, inclusive nem nos gostamos, me segura nos 2 braços, olha bem para mim e fala, nossa, seus cabelos estão muito brancos. 2 anos sem me ver. Não é meu amigo, não é próximo de mim, é o dirigente sindical da minha... Me segurou assim, ó. Não falou bom dia, boa tarde, como é que você tá? Depois da pandemia, o único comentário que a pessoa fez, nossa, como seus cabelos estão brancos. E aí eu fiquei pensando, o que eu falo agora, né? E aí eu falei, então, a sua barriga cresceu. Porque eu comecei a responder desse jeito para expor o ridículo da pessoa. Assim, meu amigo, ninguém te perguntou, não fala. Entendeu? Ninguém te perguntou, não fala. E a gente não é vaso de flor. A gente está ali para falar, para demonstrar posicionamento e para falar de coisas que muitas vezes os homens não conseguem nem imaginar que existem. Então, e eu vou pegar a deixa nesse teu comentário último e no teu exemplo, que é um ponto que eu queria abordar com vocês, e já vou começar com você, porque você deu a deixa. Assédio, de todas as formas. Como é que é no sindicato? Vocês sentiram, sentem, acham que está diminuindo, aumentando, mantendo igual? Assédio de todas as formas, moral, sexual e tudo. Infelizmente tem bastante. A gente não consegue superar. Na Marcha das Margaridas, as moças da FETRAN estavam com uma... 2 semanas atrás? Elas estavam com uma camisa que dizia, o serviço é público, o meu corpo não. Gente, a gente precisa dizer isso. Eu vou dizer assim, quando eu entrei no Sinasef, que eu comecei a frequentar as plenárias nacionais e tal, eu passei a usar muito o meu cotovelo. Eu tinha que afastar as pessoas, assim. Tipo, não toca, cara. Tu não foi convidado a tocar o meu corpo, sabe? Mantenha a distância segura. Isso é outra coisa. De novo, vai lá, voltamos àquela figura. A mulher fez todo aquele trabalho, conseguiu ir na reunião, chegou na reunião, ela se sente super constrangida, porque tem uma galera que acha que pode... botar a mão no teu corpo, te invadir. A gente tem casos graves, né, de tentativa de estupro, de assédio mesmo, de assédio moral, de desqualificação. Eu vou contar uma coisa para vocês que parece inacreditável. Isso não foi no sindicato, foi no partido de esquerda. A gente estava numa plenária de avaliação. Hoje é inimaginável. Isso aconteceu nos anos 2000. Eu estava numa assembleia, numa plenária de avaliação do partido. Eu fiz um comentário crítico a uma determinada figura do partido. Um cara levantou, era o próximo a falar, pegou o microfone e disse, mas a opinião da Heleneira tem valor na minha cama. Ele falou isso no microfone. Hoje não aconteceria mais. Não, foi horrível. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei, lógico, né? Transtornada. Eu tinha 24 anos, né? Eu fiquei transtornada, eu fiquei vermelha, eu fiquei brabérrima. Eu saí chutando porta, puta da vida. Pergunta, qual era o comentário depois? A Heleneira é tão descontrolada, né? A descontrolada era eu. Ninguém reagiu. Hoje não aconteceria. Hoje eu tenho certeza que não aconteceria. É o que a gente vê que está evoluindo e está ficando menos difícil. Mas é impressionante. Agora, não aconteceria no microfone. Porque na conversa no canto continua acontecendo, no bastidor continua acontecendo. E a gente vai enfrentando. E aí é uma coisa de você tem um cansaço a mais porque você tem que viver em alerta. Você se sente assim, Beth? Eu me sinto assim, eu venho em alerta. De onde que vem agora? De onde que eu tenho que me defender? Que é muito ruim, né? Você se sente assim, Beth? Conta. Traz seus exemplos também. Não, eu acho que quando fazia o sindicalismo ali dos bancários dos anos 90, a gente era assediada e sequer nomeava. E às vezes essas cenas deixam a gente meio paralisada.
e se você reage, é aquilo que ela relata. Você que é descontrolada, imagina, não Sabe era... nem brincar. Não era nada disso. Mas aqui no... covarde isso, né? Isso cúmulo da covardia. Mas assim, justiça seja feita que no nível do sindicalismo federal, no nível dos fóruns que eu frequento em Brasília, não. Eu não me sinto, nunca fui assediada sexualmente, não tenho esse relato. Né? A gente tem muito das bases, sim, mas aqui nos fóruns nacionais eu não tenho esse tipo de relato. O que a gente às vezes tem é o assédio moral mesmo, né? O seu cabelo embranqueceu, como assim? Esse tipo de coisa. Mas eu gostaria de fazer ressaltar esse lado positivo dos fóruns aqui em Brasília, onde a gente percebe que vocês estão se esforçando para melhorar, meninos. Continuem. Eu tô, tá, gente? E vou falar. Duas das minhas professoras, a do Fonacat e a do Fonazef, estão aqui, tá? Depois, mais no final do programa, eu conto. A gente está caminhando já para metade do programa, metade final. Eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Além do que a gente comentou aqui, se tem algum aspecto dessa participação feminina, seja bom ou ruim, que a gente ainda não comentou. Alguma coisa que passou aqui despercebido nessa primeira série de perguntas, ou algum caso que vocês acham importante trazer para que fique registrado, para que quem for assistir o programa, nosso colega lá em casa vai assistir, nossa colega vai assistir, e fala assim, olha, é importante eu deixar essa mensagem aqui. Tá? Vai ter uma mensagem final, mas aqui a gente abre para aquilo que ainda não foi abordado. Eu penso que é importante que os nossos colegas sindicalistas, eles realmente se apropriem desses conceitos que você destacou e que eles passem por uma espécie de letramento de gênero, porque... Desculpa, vamos lá, porque acho que essa é a quarta ou quinta que a gente está... acho que é a quarta. Por favor, letramento de gênero. Adorei, por favor, conta. Não, eles precisam aprender sobre as questões que são importantes para as mulheres, precisa perder o medo da palavra feminismo, né? Sermos feministas significa que a gente defende direitos iguais, direitos de viver, de agir para mulheres, né? Significa aceitar que mulheres são seres humanos com direitos, claro, com direitos iguais. Então, eu acho que é importante que os homens se debrucem sobre esses conceitos e percebam que não é preciso dividir o poder, até porque não depende de vocês, depende de nós. Uma sociedade onde as mulheres têm mais poder, têm poder de decisão, é uma sociedade boa para todos. Um sindicato com participação feminina relevante, certamente vai melhorar. A própria Nesp, a gente percebe isso nas nossas produções, no trabalho que a gente tem feito nos últimos anos. Então, assim, eu diria para os homens, não precisam ficar preocupados em dividir esse poder que vocês têm há milhares de anos, porque vocês vão ter que dividir de qualquer jeito e porque o mundo vai ficar bem melhor quando a gente completar essa divisão. Eu queria, na mesma linha, mas dizer o seguinte, os homens precisam ser feministas não é pelas mulheres, é por si mesmos. E por que eu estou dizendo isso? Uma vez eu estava conversando com meu filho e aí ele falou assim, vocês já reclamam tanto negócio de feminicídio, mas a maior parte dos homicídios mata homem. E eu fiquei pensando, e é verdade, a maioria absolutíssima. E aí eu fiquei pensando, eu falei, só que tem uma questão, a gente não mata vocês matam a gente, e vocês se matam. E isso é uma estatística... Ou seja, a maioria dos assassinos é homem. Exatamente, 90% dos assassinos, em média, no mundo são homens. E o que acontece? Vamos combinar aí. Vocês vivem, em média, 8 anos a menos do que nós. Por quê? Porque vocês não são feministas. Mas do que eu estou falando? Porque a violência é o traço estrutural do masculino. Então, vocês se matam no trânsito, vocês se matam com arma, vocês se matam na briga, vocês se matam porque não cuidam da própria saúde. Então, só que o problema disso tudo é que vocês se matam, nos matam e matam as crianças. Exato. E aí,
não é por uma concessão ou por um processo de consciência para ajudar a mulher. É para se ajudar, para viver mais, para viver melhor, para o mundo ser menos violento. Para todos ganharem. Para todo mundo ganhar. Porque assim, vamos combinar, vocês trouxeram o mundo até aqui. Tá legal não. Acho que deu para notar que não tá legal não. Outro dia eu vi uma reunião do Lula com o Zelensky. Era uma reunião, aí tinha o Lula, um monte de assessor. O Zelensky e um monte de assessor. Adivinha? Só tinha homem. Literalmente, tinha 10 homens. E aí você olha e fala, a paz vai sair dessa reunião? Desculpa, não vai. E aí não tem nada a ver com a gente estar falando, identitarismo, que aliás é uma palavra horrível, viu? Apaguem essa palavra do vocabulário, porque identitarismo é uma palavra que é usada pela direita dos Estados Unidos para criticar o avanço dos direitos sociais de todo mundo. E que é muito usada pelo povo aqui da esquerda, tá? Mas quando você fala isso, você fala assim, olha, você está dizendo o seguinte, nós vamos continuar mantendo a violência como estrutura, como forma de resolver as coisas. Gente, nós estamos falando de 90% dos homicídios no mundo ser cometidos por homens. E é tipo 83%, claro que vai variar um pouco de quem que fez a estatística, mas enfim, quase todas as estatísticas, os números são parecidos com esse. O homem é a vítima também. Só que aí que tá, você vai ver, por exemplo, ataques às escolas. Quem ataca as escolas? Meninos, jovens, em geral brancos, que frequentam redes que alimentam a misoginia como traço e que recrutam pessoas para células neonazistas e coisas a partir da misoginia. Isso que ela falou, da insegurança, de eu estou perdendo o meu espaço. Não, amigo, você está morrendo 8 anos antes. Vou falar uma coisa horrorosa, mas é uma estatística que é muito feia. Gente, em média, 500 homens no Brasil têm que amputar o próprio pênis porque não lavam ele direito. Todo ano. Isso, assim, isso não acontece. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é professor de biologia. Eu falei assim, quando você fez 13, 14 anos, te levaram num urologista? Pra você saber como é que você cuida dos seus órgãos? Não. Todas as mulheres menstruam com 10, 11, 12 anos, vai ao médico. E a partir daí vai ao médico a vida inteira. A gente não precisa estar morrendo, tá com os bofos para fora ou tá tendo um infarto para ir ao médico. Sim. Ou a coisa que mais leva os homens ao médico, de novo, desculpem, mas enfim, é um dado da realidade, é o fato de ter impotência sexual. É o que mais leva os homens. Se o homem não está morrendo, ele só vai ao médico por causa de impotência sexual. Ou disfunção erétil, enfim, coisas desse tipo. Aí você fala assim, caramba, gente. Entendeu? Aí vocês morrem 8 anos antes. Então não é por benevolência. É para o mundo ficar melhor, como ela disse. É para melhorar para vocês mesmos, não é só para a gente, entendeu? Pra vocês viverem melhor. Aquela coisa, né? Um homem que sabe cuidar do filho, lavar a roupa, da Rodrigo Hilbert. O que é o Rodrigo Hilbert? É o melhor homem. É uma mulher normal, né? Tudo que o Rodrigo Hilbert faz, todas as mulheres fazem, quase. Tirando, talvez, construir churrasqueira com soldador. O resto, ele tricota, ele lava roupa, ele sabe cozinhar, ele organiza a própria família. É um adulto funcional. Mas aí a gente faz, nossa, que cara espetacular. Não. Todas as mulheres, ou quase todas as mulheres. Então, assim, o mundo está precisando mudar. Tá óbvio. Crise climática, guerra. Foi o poder dos homens que nos trouxe aqui. Para a gente, todo mundo sobreviver melhor. Entre outras coisas, um bom começo é esse. Exato. Vamos fazendo uma outra, caminhando já para o fim do programa, uma outra pergunta que é sobre práticas para resolver, para avançar no combate a esse assédio, a essas questões e para permitir a ampliação da participação feminina, não só na quantidade, mas também na qualidade, né, de garantir que possa haver a participação. Eu quero começar, por exemplo, dizendo que esse programa já teve a ideia, a gente está fazendo o primeiro programa Sinal Entrevista e a ideia foi essa. Tinha conversado com a nossa equipe de comunicação, né, Samuel? Falei, vou trazer 2 mulheres, vou ficar aqui em minoria, ouvi-las, 2 mulheres, você vê que são 2 pessoas com altíssima qualidade de argumentação e forte participação sindical para a gente ouvir e para passar esse recado para vocês, né? Homens para aprender e mulheres para se inspirar, né? Essa é uma primeira ideia. Uma outra coisa que eu tenho orgulho de dizer que em abril passado a gente foi fazer as chapas para a eleição, né? Em São Paulo, a nossa chapa que nos apoia,
Eram 4 mulheres e 4 homens. Conseguimos. Em Brasília, a gente não conseguiu fazer meio a meio, mas, salvo engano, são 5 ou 6 mulheres numa chapa com 17. Conseguimos trazer. Porque a gente sabe da dificuldade. Muitas falam, não posso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas a gente tentou trazer. Na diretoria, a gente tentou, insistiu, conseguimos apenas uma, mas estamos tentando para o futuro trazer mais. E nossa ideia, o meu mandato acaba em abril de 2025, o nosso sonho é que na diretoria a gente tenha a questão da paridade, né? Queremos avançar, se puder, a paridade e talvez a primeira mulher presidenta do sindicato. Essa é uma intenção, é uma ideia que nós estamos trabalhando. Não tenho nenhum problema de dizer que no Fonacat a minha professora está aqui e no Fonasef minha professora está aqui. Então a gente tenta avançar, tenta levar essas questões para conseguir melhorar o sinal nesse quesito, né? E aí eu pergunto a vocês, que outras coisas a gente pode fazer? Que outras ideias a gente pode... Claro, sair do discurso para a prática, corretíssimo. Mas como? Né? O que se pode fazer de mais prático? Né? Além de fazer um programa e alertar as mulheres, venham, participem. Mas eu penso que essa coisa de direitos no Brasil, às vezes as pessoas falam assim, mas está na letra, mas não está na prática. A gente aqui mesmo falou, está no discurso, mas não está na prática. Mas a gente começa pelo discurso, começa pela letra. Então, assim, eu acho super positivo que os sindicatos estabeleçam mesmo em estatuto a paridade. Aqui no Brasil, o único movimento que eu lembro, assim, que é paritário mesmo, é o MST. Qualquer BO que tem que ser resolvido, vai uma liderança feminina e uma masculina. E não adianta também eu falar assim, Fábio, demais companheiros, vocês não são ajudantes, vocês têm que... Não adianta a gente tentar interferir no comportamento individual, né? Mas eu creio que se você coloca lá no seu estatuto a liderança desse meu sindicato tem que ser paritária, você vai ter que dar seu jeito e vai ter que trazer as mulheres. E, na medida em que as mulheres são estimuladas e são apoiadas, elas vêm. Mesmo quando a gente vai para uma reunião e vira jarro, a gente fica muito brava, mas depois pensa, não, o próximo convite eu não aceito. Vira jarro, é a quinta que eu estou aprendendo. É um vaso de flor. Mas depois você pensa, não, mas eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar pelas minhas filhas e pelos meus filhos, porque eu realmente acredito nesse mundo mais feminino, vai ser melhor para todos nós. Vamos lembrar, 2024, no final, vai ter a nossa Assembleia Nacional Deliberativa, que ela serve inclusive para a mudança de estatuto. Beth deixou aqui uma ideia. Meninas e meninos, vamos trabalhar com propostas para a gente poder reverter esse quadro. Está aí a sugestão para nós. Heleneira. Então, eu acho que uma primeira coisa é, toda vez que uma mulher disser eu não posso, eu não consigo, você pergunta por quê. E aí tem que ter uma postura ativa de criar as condições para as mulheres irem. Por exemplo, quando você milita em sindicato, mas também em partido, às vezes as pessoas são casais. E aí fica sempre naquela de, não, ele vai porque eu tenho que cuidar do menino, ele vai porque eu tenho que não sei o quê. E aí, a gente precisa começar a perguntar para as mulheres qual é a condição que eu preciso criar, objetiva, para você conseguir vir. Porque não adianta, é isso que ela falou, assim, claro que o discurso é importante, porque no mínimo a galera vai se constrangendo de não fazer, por exemplo, o que aquele cara fez comigo naquela plenária. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de relação objetiva, então tem que ter creche, tem que garantir que a mulher é mãe solo, é a coisa que mais tem. No Brasil, a gente tem 2 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai na certidão. Então, nós estamos falando de... E eu não estou falando das mães solo, porque mãe solo é muito mais do que isso, né? Porque tem um monte de homem que põe o nome. Uma amiga minha outro dia estava me falando, inclusive, isso. Ela falou assim, porque o fulano quer muito ser pai, mas aí ele é casado com a fulana e a fulana não quer ser mãe. Aí ela falou assim, mas eu também quero ser pai. Ô, menino, claro que eu quero ser pai. Ora, ser pai é ótimo. Eu não quero ser mãe, né? Que aí não tem, entendeu? Porque a cobrança toda social, o trabalho que você tem, a solidão. Então, assim, é preciso criar as condições objetivas. Então, eu quero que tenha mais mulheres participando. Vou ter que catar elas. Vou ter que perguntar, amigo, o que eu preciso para você ir?
Eu preciso que você possa ter uma creche para trazer seu filho? Eu preciso criar uma condição em que a reunião seja em outro horário? Porque, por exemplo, isso, às vezes as pessoas não pensam, vamos fazer reunião meio-dia? Você fala, meio-dia nenhuma mulher vai fazer reunião, gente. Porque meio-dia as mulheres estão recebendo filho da escola, então levando para a escola, dando almoço, arrumando. Não pode. Então, assim, o que objetivamente eu posso fazer, e eu vou fazer, e eu vou ter que. E não tem outro jeito. Você só vai descobrir isso perguntando para elas. Entendeu? Você tem que perguntar para ela, o que eu preciso fazer para você conseguir vir? A reunião tem que ser no final de semana, ou não pode ser no final de semana, ou tem que ser num determinado horário, ou... então tem que criar as condições. Tem um livro, hoje eu tô, né? O livro se chama Por que as Mulheres Têm Sexo Melhor sobre o Socialismo. Recomendo. Apesar desse título, ele não é só sobre isso, mas é uma constatação de uma mulher... Você pode repetir para quem o nome do livro? Por que as mulheres têm sexo melhor sob o socialismo. Viu? É o nome do... A sexta que eu estou aprendendo. Esse livro é maravilhoso. Esse livro tem um problema, que essa mulher que escreve esse livro é estadunidense, então ela repete um pouco os estereótipos de democracia, os Estados Unidos e a Noruega, e a China não é democrática, enfim. Mas, ao menos disso, ela pega as condições objetivas das mulheres e fala assim, olha, eu morei na Bulgária. Quando eu morei na Bulgária... Isso está falando da autora. É a autora. Eu morei e eu percebi que as mulheres tinham condições. Elas trabalhavam, elas estudavam. Mas o que criava essas condições? Bom, primeiro você tinha uma lei que dizia todo mundo vai ter emprego. Se todo mundo vai ter emprego, todas as mulheres vão ter emprego. Se todas as mulheres vão ter emprego, a sociedade tem que dar conta de cuidar das crianças. Então tem que ter creche, aí tinha lavanderia pública, tinha restaurante público. Aí ela falou, aí tinha um outro contexto, eu não vou lembrar exatamente qual, que era uma outra universidade de um país socialista desses, que ela falou assim, 2 anos depois que eu estava trabalhando com fulano, que era estudante, eu descobri que ela tinha um filho. 2 anos depois. Por quê? Porque existia uma creche dentro da universidade, existia uma condição que cuidava da criança para a pessoa realmente poder estudar. O que a gente aprende com esse livro? É que, assim, muito legal que as pessoas se desenvolvam a própria consciência e vão tentando fazer o esforço de mudar. Mas o que faz a mudança da sociedade mesmo são as condições objetivas. Então, tem que botar paridade. Eu defendo, por exemplo, que tinha que ter paridade no parlamento. Esse negócio de cota de 30% de candidatura de mulher, não, tinha que ser um homem ou uma mulher, aliás, na verdade, uma mulher ou uma mulher ou um homem. Todo partido que você eleger, mas a mulher fez 200 votos. Sim, mas daqui a pouco, né, à medida que a sociedade evoluir, vai mudar. Mas enquanto não mudar, a gente muda artificialmente. Estatisticamente, mulher e homem é quase 50-50, então é possível. Com mais mulheres, né? Nós temos 53% de mulheres, né? Então, né, se você estabelecesse uma paridade, a gente ainda está dando uma cancha para vocês. Porque tem mais mulher no mundo do que homem, mais mulher no Brasil do que homem. Então, eu acho que a gente precisa brigar por esses mecanismos. E aí, assim, se a gente ainda não conseguiu fazer no parlamento, a gente precisa fazer no sindicato. Então, as mulheres vão ser metade. Mas eu não consigo. Eu garanto que você passa a encontrar. Mas vai ter isso. Aí a própria mulher, quando chegar, fala, mas eu só consigo isso se tiver tal condição. E aí isso vai fazendo mudar, né? Porque senão, a própria previsão que tem, eu não me lembro mais, mas é uma coisa assim, o Brasil alcançaria a igualdade de gênero, uma previsão, se eu não me engano, da ONU, daqui a tipo 100 anos, se for deixar o processo de conscientização fazer seu efeito. Leva tempo demais. Até lá, quantas pessoas terão morrido, né, nesse mundo que, ao ser baseado no parâmetro dos homens, é baseado no parâmetro violento, por exemplo. Né, de não cuidado. Eu quero colocar um exemplo que Helenira me ensinou, foi engraçadíssimo e acho que serve de inspiração para vocês. No grupo de WhatsApp do Fonasef, houve uma reunião, eu não pude participar, eu estava em outro evento, eu acho que estava em São Paulo, e não pude participar, mas foi uma reunião virtual e puseram o print. A Helenira que escreveu a primeira mensagem. Só tem homem nesse print. Fez-se um silêncio, acho que o pessoal ficou mais esperto e foi mudando, né, Helena? Essa eu não vou esquecer nunca, né? Isso, estranhamento. A gente é um Brasil que tem 56% da população de negros e 52%, 53% da população de mulheres. Toda vez que você olhar uma foto de qualquer coisa que tenha só homens e só homens brancos, estranhe. Não está representando o Brasil. Isso não é democrático. Nós estamos falando de poder. Nós não estamos falando de outra coisa. Nós estamos dizendo o seguinte,
Se você pegar os homens brancos, letrados, de classe média alta, ricos, isso não dá 20% da população. É menos, deve ser uns 12% da população. Aí você pega o Congresso, eles são 80% do Congresso. Então existe uma ditadura de 12% da população mandando nos outros 88%. Eu briguei com o Lula, todo mundo que me conhece sabe que eu sou lulista. Aí um dia falaram assim, não, o Lula anunciou que não vai usar o critério de gênero e de raça para escolher o próximo membro do STF. Traduzindo, o Lula decidiu que o critério de gênero é ser homem e o critério de raça é ser branco. Porque os homens brancos não são racializados. Então, você dizer que você não vai usar o critério é usar o ser universal. E o ser universal é o homem branco. Mas o homem branco é minoria absoluta no Brasil. Então, você está usando um critério de gênero e está usando um critério de raça. Então, você está escolhendo primeiro que eu vou escolher um homem branco, e eu estou decidindo entre os homens brancos qual é o homem branco que eu vou escolher. Porque não é por mérito. Até porque, se você for pensar bem, a gente tem tanto obstáculo para chegar no mesmo lugar, a gente tem que provar tantas vezes mais que a gente é tão competente quanto, que provavelmente, por mérito, a escolha teria que ser uma mulher negra mesmo. Né? Então, a escolha está clara. Ele definiu um critério de gênero e raça, dizendo que não está usando um critério de gênero e um critério de raça. Perfeito. Eu quero dar um outro exemplo. Beth, a gente tinha uma reunião com o governo, não vou lembrar se foi nessa mesa ou na mesa anterior de mesa geral. E a gente escolheu, inspirado, eu sugeri, inspirado por Helenira, falei, a gente quer que a Beth nos represente, porque no Fonacate, como já falaram aqui sobejamente aqui várias vezes aqui, com intensidade, a maioria são homens. E aí Beth ia falar, o que Beth fez? Olha, vamos criar um grupinho, que o meu discurso eu quero trocar com vocês, eu quero que vocês me apoiem, tragam sugestões e tal, porque eu vou estar preparada, eu quero brilhar lá na reunião. É um exemplo também que eu quero aqui registrar, e ficou ótimo que ela foi falar, né, Beth? E Beth participa, a gente faz questão que ela participe via Fonacate. Infelizmente são poucas, a gente quer que tenha mais, né? É uma dificuldade que a gente tem que vencer, e é um outro exemplo que eu quero aqui citar para vocês. Foi real, foi nesse ano, né? E eu estava lá e com certeza dei todo o apoio para ela. Posso fazer uma pergunta? Claro. Quantas vezes o homem que foi representar o Fonacate te perguntou o que ele devia dizer? Sempre, né? Rudinei sempre me pergunta. Sempre. Opa, Opa, eu vou te dizer, isso não é comum, tá? Frequentemente no Fonasef, por exemplo, é raro. O pessoal que já conhece a gente nas assembleias sabe que Fonasef e Fonacate são dois fóruns com características bastante distintas, né? No Fonacate eu sou vice-presidente, na área de comunicação, então sou mais, como fala, requisitado para trocar uma ideia, escrever um texto, me ajuda. No Fonasef a coisa é um pouco mais, entre aspas, dinâmica, né? Para não dizer explosiva, então é mais complicado. Mas eu quis dizer que ela fez questão de ir lá e brilhar, e a gente dá todo o apoio, porque acho que isso é importante. Né? Você ter a Juliana, ter as outras, Juliane, né? A Juliane, aqui um abraço para ela, do Cindy Suzep, né? É muito bom para a gente. Agora eu vou ser uma explaining. Eu acho que o Fábio está querendo dizer que nós mulheres lidamos bem com democracia, que a gente consegue ouvir, consegue sintetizar as ideias, e eu acho que a gente tem que insistir nessa prática e compartilhar esse conhecimento. Talvez uma coisa meio ancestral mesmo, né, de organizarmos as comunidades, as famílias e tudo mais. E realmente no Fonacate a gente tem conseguido assim, esse nível de entendimento, e eu acho que na medida em que eles se propõem a escutar as poucas vozes femininas, precisamos de mais. Eles têm percebido que isso é positivo. Eles têm percebido que isso é positivo, que nós mulheres temos pautas próprias, temos, e elas têm que ser expostas, e isso só faz bem para o movimento. É isso, legal demais. E situações várias aconteceram, eu já estou no sindicato há 2 anos e meio, e não tenho problema nenhum em dizer aqui para vocês que aprendi muito com as duas. Helenira, sempre que pode, a gente conversa, ela dá um toque, às vezes de um jeito mais suave, às vezes não, mas isso é do jogo.
Beth a mesma coisa, e com muita humildade eu falo, aprendi muito, quase mudei, de 2 anos para cá, eu mudei o meu estilo muito por causa de vocês duas, aprendendo, com humildade, tentando avançar. A ideia desse programa, eu não vou esconder, foi depois de uma conversa que eu tive contigo, eu falei, eu vou fazer e vou convidá-la, né? E vou insistir para a Beth poder ter uma agenda para estar aqui com a gente também, porque a Helenina não mora em Brasília, e Beth, eu não sei se você mora em Brasília, mas se mora é uma agenda super atribulada, não é fácil. Então eu quero já, partindo para o final do programa, agradecendo a vocês pela participação, quero deixar um espaço para as considerações finais, começando por Dona Helenira. Eu acho que a principal consideração a fazer é estudo. Porque sim, isso também é um conhecimento. Para fazer o concurso do Banco Central, tá? Quero as duas que vem fazendo o concurso 2025 entrando no Mas, assim, porque é isso que ela chamou de letramento de gênero, né? Tem uma coisa que é conhecimento, que você tem que se apropriar de informação, de dado, você tem que conhecer. A segunda coisa que eu diria é escuta. E aí sim, muitas vezes você vai ter que inclusive fazer um esforço para a mulher falar. Porque aí você tem que lembrar que ela passou a vida inteira sendo ensinada desde o berço que não é para ela falar, que ela não pode se posicionar, que, né, aquela coisa que aconteceu com a Dilma, né, que a mulher firme, ela é histérica, é brabenta, né? E uma terceira coisa que eu acho que é muito importante, que é quando uma mulher explodir, assim como quando uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, quando ela explodir com você assim, e às vezes você vai pensar, mas eu não fiz nada para merecer tudo isso. A gente precisa lembrar de 2 coisas. Essa pessoa passou opressões a vida toda dela e reagir. E reagir a uma opressão frequentemente é uma coisa que exige muito esforço. E aí é mais ou menos como inércia, que quando você rompe o negócio, sabe quando você vai empurrando, aí você faz força, não anda, de repente quando anda você cai. Que quando você consegue romper o processo de só aceitar a opressão, quando você fala, não, agora chega, frequentemente a pessoa vai responder não com aquela opressão que ela sofreu ali naquele momento. Às vezes ela responde com a carga toda que veio do processo. E eu quero falar uma coisa para vocês, que ela está falando isso, mas ela geralmente ela é mais controlada. Houve uma vez que no Fonasef eu estava numa briga com um outro colega homem, ela foi falar, eu fiz uma nota mais grossa, ela não fez isso e depois eu humildemente pedi desculpas a ela. Quero registrar aqui em público. Não, mas às vezes eu sou brava. E eu acho que assim, a gente... É isso, assim, você está lidando, e às vezes é isso, a pessoa está com 1000 coisas, porque quem está num lugar de opressão, essa pessoa está sofrendo 1000 coisas sim. O tempo inteiro. Porque é isso, é na propaganda, é no comentário, é na entrada, é no olhar. Então, quando ela reage, e aí o papel de quem está numa posição, que a gente chama de posição de privilégio, que eu às vezes tenho dúvida se essa é a melhor palavra, mas independente disso, que você não viveu nada disso, cara, só dá um passo para trás. Então, assim, quando uma mulher olhar para você e disser, você foi machista, não responde. A primeira atitude não deve ser responder. É você parar e pensar. Necessariamente, toda vez que uma mulher disser para você que você foi machista, você foi, às vezes não. Mas assim, mas ela passou por tanto até chegar ali, que entendeu? Simplesmente dizer, não, eu até tenho amigos que são, né? Eu gosto da minha mãe, nananã. Não, cara, não faz isso, não faz. Nem todo homem, é outro discurso que a gente ouve muito. Não, nem todo homem, mas sempre um homem, né? Então, assim, a gente está sempre meio sobressaltado. Então, eu acho que isso é importante. Então, escutar, de verdade, ouvir, parar e pensar a respeito primeiro. Né, do que rebater, do que se defender, do que... Não quer dizer que mulher é santa, ou que negro é santo, ou que LGBT é santo. Não é isso. A gente erra, a gente tem problema, a gente tem defeito, tem um monte de coisa. Eu sempre digo que eu não defendo os oprimidos e os explorados porque eles são gente boa, porque eles são perfeitos. Não, inclusive está errado a gente ter uma expectativa de que seja perfeito. Uma mulher erra, e o meu erro da Helenira é o meu erro, não é o erro da Beth, não é o erro do outro, né? O erro do Joaquim Barbosa, quando foi do STF negro, não é o erro de todos os negros do país, dos próximos negros que vão estar, se espero que algum dia no STF. Então, isso também é racismo, né? Fazer isso com as mulheres também é misoginia. Então, assim, mas escuta de verdade, para pensar, dá um espaço, porque assim, a gente passa muita coisa.
A gente realmente passa muita coisa. Se a gente fosse ficar contando, vocês não acreditam, assim, né? Infelizmente, os relatos são muitos. Deu a deixa para a gente fazer de novo, no futuro, uma nova entrevista com ela, um programa ou um podcast, tá? Guardem para o 2024, a gente vai ter novidades. Mas é isso, escutem e entendam que vai melhorar para todo mundo, não vai melhorar só para as mulheres. Legal demais. Beth. Bom, eu acho que a Helenira, ela já abordou muito bem, ela destacou da parte dos homens essa questão do conhecimento e da escuta, então eu acho que eu vou falar para as mulheres. Nós temos que aprender a sermos inadequadas. Nós fomos educadas para ter a atitude adequada e eu falo isso para mim mesma. Né? A Helenira já falou, eu sou brava, não, eu costumo ser muito calma, muito controlada e me esforçar para ter a atitude mais adequada. Então, assim, eu estava muito brava de ser chamada para falar num evento, preparar, e chegar lá ninguém nem dá satisfação, mas pensa, não, mas eu tenho que ter uma atitude de classe. Não, eu acho que nós mulheres precisamos aprender a sermos inadequadas e a não nos importar com os adjetivos descontrolada. A gente precisa se descontrolar mais. Sabe? Se descontrolar sob controle. Quando ela fala se preparar, que eu quis dar com aquele exemplo, ela não está de brincadeira, ela procurou, buscou, tal, tudo, ela realmente se preparou. Ela faz, é uma coisa que eu admiro em você. Ela quis falar, vou preparar e vou brilhar. E eu acho isso muito legal. O adjetivo, então, é inadequada. Gostei. Temos que aprender a sermos mais inadequadas. Pessoal, estamos chegando ao final, infelizmente, desse programa. Eu quero demais agradecer você. Obrigado, querida. Obrigado. Não podia, eu pensei, eu falei com o Samuel, quando eu for fazer esse programa, eu não conseguia pensar em duas outras pessoas. Falei, eu quero chamar a Beth e a Helenira, nós vamos achar uma data para fazer, porque eu conheço vocês duas, eu vivo duas realidades diferentes, Fonacat e Fonasef, e nas duas eu aprendo. Sei que tem outras colegas que também estão lá batalhando e tudo, mas vocês duas, por razões que foram acontecendo ao longo dos meus 2 anos e meio de gestão, me ensinaram muita coisa. Então eu falei, se eu for fazer esse programa, eu vou ter que chamar as duas. Eu quero aqui falar para vocês 2 exemplos aí de luta sindical, 2 mulheres guerreiras aí. Eu quero deixar aqui os parabéns para vocês duas. E para você que está nos assistindo, parabéns por esse programa de qualidade. E você falar, eu quero dar outra sugestão para um outro programa de entrevista, alguma dica, mudar o sinal, @sinal.org.br. Mudar o sinal, @sinal.org.br. Manda sua sugestão, dê sua sugestão de uma nova entrevista, novos entrevistados, novos temas, tá? Nós vamos ter muito prazer em receber e tentar produzir para as próximas edições. Um grande abraço e até a próxima.